morango sem chantilly? Mas o senhor não pediu. Mas tinha que pedir. Aquela Lucielena. Que baita cerveja. É verdade, é uma... Nos anos 90, a Gita Green-Debert, antropóloga lá da Unicamp, lançou uma pesquisa pioneira sobre os velhos na publicidade. Parte dessa pesquisa foi publicada nos periódicos científicos qualificados e outra parte foi lançada na forma de um vídeo que circulou pelo circuito acadêmico e angariou bastante atenção. Foi a primeira vez que se tratou desse tema aqui no Brasil. Há uns poucos anos atrás, a Gita esteve aqui na Escola Superior de Propaganda e Marketing para uma banca de mestrado de uma orientanda minha. Conheceu o nosso programa em Comunicação e Práticas de Consumo, aqui da SPM São Paulo, e sugeriu que a gente atualizasse esse debate. Desafio aceito, meu grupo de pesquisa e eu arregaçamos as mangas e fizemos então o projeto Os Velhos na Propaganda 25 anos depois. Essa pesquisa, que foi concluída em 2017, está sendo agora apresentada também na forma de livros e artigos publicados em periódicos científicos e nesse pequeno vídeo que dialoga com o vídeo pioneiro da professora Gita. Do ponto de vista da antropologia, a publicidade, além da sua função econômica de promover a venda de determinados produtos, ela é um material privilegiado para a gente entender uma cultura, na medida que nos anúncios publicitários estão sendo reproduzidos, mas a publicidade tem um papel ativo na criação de novas formas de sociabilidade, na definição de novos estilos de vida. O que parece ser o tipo de publicidade que cria uma simpatia maior em relação ao personagem idoso é aquele que está disposto a curtir a vida, aquele que a velhice é vivida como um momento privilegiado do bem-estar, né? Alguém que está com boas condições de vida. Enfim, a velhice mais frágil, ela pode aparecer, mas é uma presença menor. Então, nesse sentido, o que a publicidade está tentando promover é justamente essa nova visão da velhice, a velhice como alguma coisa que quem quiser pode, enfim, vivê-la da maneira mais tranquila, com independência e com pleno controle das atividades, controles físicos, controles emocionais. Então, é essa imagem que a publicidade está promovendo mais atualmente. Isso não quer dizer que eu estou criticando essa imagem, mas eu acho que ela é muito favorável para o jovem idoso, para o idoso que tem plena autonomia funcional. No que eles estão pensando? Não importa o que estão olhando. It's important for us to look at advertising because advertising and media in general gives us information about older people. It gives younger people some understanding about what old age is like, or at least it gives them some models for aging. It gives older people resources for self-identification, or it might give older people resources for disassociation. Dona Elvira! Quanto tempo, Dona Elvira? Você aqui, Dorival? Juvenal! Ah, tá. Nicolau, tem frango da Sadia? Dona Elvira, eu vou pegar pra senhora um daquele outro ali, ó. Tá? Como é seu nome mesmo? Juvenal. Minha pau, Juvenal. O frango Sadia. In the media we see a variety of modes of aging. Advertising in particular tends to rely on stereotypes, and there are both positive stereotypes and negative stereotypes of older people.
I think it would be fair to say that older people tend to be underrepresented in the media and in advertising, so we don't see as many older people in the media as we would expect if we take into account the proportion of older people in society. So that's one issue and something that researchers across the world have shown in different societies. Se a gente entende a mídia como uma instituição social, né, que ajuda a sociedade e contribui para imaginários e ideários sobre a velhice, e também tomando emprestado o conceito que o Sérgio Cortella dá da mídia como corpo docente, já que estamos no meio da educação, né, a gente percebe que a mídia ela tem tido um papel fundamental em dar visibilidade ao envelhecimento e às velhices de uma maneira geral, né? E isso tudo tem a ver com mídia, porque as imagens elas são muito fortes e a gente lida o tempo todo com representações. E se a gente está lidando com representações, no nosso mundo interno, né? Nossa maneira de nos olhar, né? E de olhar o outro. E a mídia é muito isso. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu estou bem. O meu nome é Alzira. Estou aqui para mostrar que você pode imprimir sem fio com as impressoras HP. Ah, eu fui muito namoradeira. Eu namorei só. Não, ela não. Ela namorou, conheceu o Ronald. Quando você casou? Eu casei em 50 e antes de você, né? Não me lembro. 55, acho. Eu sou bem antenada. Somos antenadas. Nós estamos na era digital, né? De tudo. Eu acho que é muito interessante a gente levar em conta um duplo processo. Por um lado, a transformação da velhice em um problema social e, por outro lado, isso que eu estou chamando da reprivatização do envelhecimento. O que está envolvido nesse movimento? Por um lado, a velhice, até muito recentemente, era uma questão que dizia respeito à família, ao indivíduo, à previsão individual ou a associações filantrópicas. E hoje o que nós assistimos, e é próprio, principalmente no período pós-Segunda Guerra Mundial, o interesse crescente pela questão da velhice. Então, são os direitos da aposentadoria e muitos outros direitos sociais dos idosos, a formação de um campo de saber que hoje está constituído, mesmo no Brasil, que é a gerontologia, com profissionais que se especializaram em definir quais são as necessidades dos idosos e quais são as formas de resolver. Então, isso que era uma questão privada, vamos dizer, ela se torna uma questão pública. E essa reprivatização envolve a tendência de pensar a velhice como um momento privilegiado. Vocês já pararam para pensar que é possível morrer e renascer muitas vezes numa só existência? Já fiz muitos papéis, ou já vivi muitas funções, de filha, de mãe, de esposa, viúva, esposa de novo, senhora, avó. É muito importante separar o envelhecimento do seu contexto biológico apenas, né? E nessa abordagem que a gente está propondo, a gente está tomando o envelhecimento como uma construção sociocultural. Nós vivemos num mundo profundamente jovem-cêntrico. A juventude é exaltada como um valor a ser preservado em qualquer idade. E esse fato faz com que o envelhecimento tenda a ser visto como um fator negativo. O envelhecimento tenda a ser visto como algo a ser combatido. Olá! Gente, está no ar a vacinação contra a gripe. Atenção, gestantes, mães do pós-parto, crianças de 6 meses a 5 anos, doentes crônicos, pessoas especiais e idosos. Ué, gente, cadê o idoso? Sábado, 30 de abril, é o dia D da vacinação. Vacine-se contra a gripe e viva com mais... A mídia usa imagens de formas muito diferentes e, atualmente, ela está tentando trabalhar com esses estereótipos a respeito do que é velhice, e a quebra desses estereótipos é o que chama a atenção, chama o olhar dos consumidores para o produto que está sendo vendido. I think when people talk about old age, including in the media, they often talk about everyone over
somewhere in their 60s as being rather the same, with the same sort of habits, the same needs, the same clothes. But when you think about old age, you're talking about an age group from their 60s up to past 100. It's extremely large. It includes very fit old people. I mean, there are people in Britain who run marathons in their 80s and 90s. Not very many, but they exist. And others who are very frail, even in their 60s. There are people who are very rich. And the Queen of England is 90. She's one of the richest women in the world. She seems quite active. She still does her job of being queen, much as she's done it for the last however many years it is, 60 or so. And there are very, very poor old people with really very, very little. Você se prepara para viver tudo que a vida tem. Experimente o novo suplemento da Nestlé, com nutrientes pensados especialmente para você. Nutren Sênior, a melhor fase da vida é agora. A mídia trabalha com a promoção de determinados modos de envelhecimento, às vezes até há documentários, tem havido na televisão brasileira, por exemplo, alguns documentários que tematizam o envelhecimento atual, mas sempre costuma ser do ponto de vista dos velhos, do que eu tenho chamado dos velhos superlativos, aqueles que pulam de paraquedas aos 90 anos, que vão fazer novas tatuagens aos 80, que claro que existem, a velhice é muito diversa, mas é curioso perceber o quanto tem sido promovido esse tipo de envelhecimento paradoxal, é o envelhecimento anti-envelhecimento. O que me impressiona mais nas imagens mais recentes sobre a velhice é velhos que subvertem a ordem. Então é significativo, por exemplo, o interesse que tem mulheres velhas falando sobre sexo. Ou nas novelas, mulheres mais velhas que estão vivendo um amor que a gente, de uma forma quase própria do adolescente, né? Isso que a gente chama adolescentização da vida. Olha lá, vó. É aquele menino da televisão. Você tinha que arrumar um rapaz assim pra você. Ai, mas deve ser muito chato casar com famosa, né? Mas quem falou em casamento? Tô falando em sexo. Vó! É depois eu que sou atrasada. O medo da morte está intimamente ligado ao medo da velhice. Esses dois acontecimentos na vida dos seres humanos são situações que só são vividas quando elas acontecem, né? Sartre chamava de irrealizáveis. O medo é um companheiro nosso. O que fica deletério nas nossas relações é quando o medo se torna paralisante. Então, o medo da morte, que é um medo esperado, é um medo que acontece na vida das pessoas, o medo da velhice, o medo das incapacidades, o medo de se tornar dependente, é um medo absolutamente esperado, né? A gente sabe que essas coisas podem acontecer e nos assustam. É importante que eles sejam motivadores de situações em que nós possamos estar criando recursos para lidar com aquilo que consideramos adversidade. Então, quando nós pensamos, por exemplo, o medo da morte ligado ao medo da velhice, que tal pensarmos em desenvolver uma consciência da finitude humana? Que ao desenvolvermos essa consciência do limite, que a minha vida é limitada, ela é finita, entre mim e esse limite, eu tenho uma gama incomensurável de possibilidades de criar recursos para dar um sentido a essa vida até chegar ao seu fim. Vamos sempre pensar para o positivo, vai melhorar, vai melhorar. Não dá nem para imaginar isso daí. Ficar velho, não sair mais, ficar mais em casa. Eu acho assim que hoje eu não preciso dar satisfação nenhuma. Se eu quiser atingir meu cabelo de vermelho, fazer uma tatuagem, eu faço. Então eu acho que você pode fazer tudo. Cara, eu acho que eu vou ficar meio rabugento. Se a gente for comparar as duas pesquisas, a pesquisa sobre os velhos na propaganda há 25 anos atrás e a nossa, a gente vai ver que, por um lado, pouca coisa mudou. Há poucos, ainda há, comparativamente,
poucas propagandas que utilizam pessoas mais velhas no seu cast, seja como protagonistas ou não. Uma coisa que a pesquisa dos anos 90 constatou foi a quantidade de representações muito estereotipadas e muitas vezes até preconceituosas das pessoas mais velhas na publicidade. Infelizmente, a gente ainda vê esse tipo de propaganda hoje, com representações bastante estereotipadas, bastante derrogatórias, até muitas vezes, numa fina fronteira entre o humor e o deboche. No nosso levantamento de mais de 60 campanhas publicitárias brasileiras dos últimos 5 anos, que utilizavam pessoas mais velhas como personagem, né, da campanha, nós vimos de tudo, desde representações muito caricaturais e desrespeitosas até surpreendentes do ponto de vista do inesperado e também do ponto de vista do uso criativo da imagem e do som, né, para trabalhar esse tema. We created a tool that connects our students with seniors in the USA living in retirement homes. Hello, hello. Melissa. Hi, Dick. Can you hear me? Yes, I can. Can you hear me? How are you today? I'm good. How are you? It's the first time that I'm talking with someone from another country. I'm very excited to be doing this. I look like I'm only 25, but I'm 88. O idadismo é o nome que se dá ao preconceito de idade, né? Em inglês chama-se ageism. Em português ele é traduzido às vezes também como etarismo. O idadismo ele ocasiona discriminação social contra as pessoas mais velhas. É curioso porque esse é um preconceito muito disseminado, muito insidioso e muito pouco discutido ainda no rol dos preconceitos todos sociais. O idadismo é o menos discutido e talvez o mais disseminado.